Boas, pessoal, estamos aí com mais um vídeo para bombar no nosso canal, hein? Fica comigo aí até o final, já vai deixando aí o seu like, já vai se inscrevendo no canal se não for inscrito. Veja bem, eu recebi esse micro-ondas, ele veio de uma outra loja, uma outra pessoa mexeu nesse micro-ondas, não conseguiu identificar o problema e já foi logo condenando a placa. Aí não disse se seria a placa, né, de comando ou a de potência. Enfim, ele só condenou a placa. E quando eu fui avaliar, eu encontrei logo de cara um problema nesse capacitor. Esse capacitor, ele chega a estar estufado. Visivelmente, nós já estamos identificando um problema. Ele está estufado. Ou seja, o capacitor ruim. Fui fazer o teste, passei no capacímetro, ele está em curto. Ou seja, capacitor condenado. Então, pessoal, eu acabei tendo que mexer aqui, fazer a montagem, colocar as coisas no lugar e me distrair aqui e não fiz a filmagem de colocando. O que eu fiz aqui? Eu coloquei o interruptor no lugar, fiz a substituição do capacitor, porque esse capacitor que era o dele, o capacitor que está estourado, na verdade o problema estava neste capacitor, só que não sei por que a pessoa que pegou esse micro-ondas para mexer, eles colocaram esse interruptor. Esse interruptor, ele seria da seção de cima ou da seção de baixo, porque a seção do meio, o interruptor, ele é diferente. Quando ele está acionado, ele abre. Quando ele está solto, ele está fechado, ou seja, normalmente fechado e não normalmente aberto. Então, eu fiz a substituição, coloquei um outro interruptor. Tenha sempre em mente, muito cuidado com esta área. Esta área aqui, ela é extremamente perigosa. Não bote a mão. O micro-ondas agora está ligado na tomada, está tudo certinho, ele está funcionando. Então, não coloque a mão ali. Aqui não, aqui é mais suave, aqui pode até levar um choque se acontecer, mas é suave, tá? Mas não bote a mão em nada que esteja ligado. Sempre que você for mexer no micro-ondas, desliga ele da tomada, vem com uma chave de fenda, encosta na carcaça, encosta aqui nos bornes do capacitor, ou fecha um capacitor com o outro para descarregar totalmente, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui os testes que devem ser feitos no capacitor, tá? E o interruptor não está ruim, o interruptor está bom, só que o interruptor não é o interruptor dali, colocaram aleatoriamente um outro interruptor ali, tá? Foi a colocação errada, foi o erro que cometeram aí. Então vamos dar uma ligada aqui nesse micro-ondas para você ver ele funcionando. Tá aqui, ó, 10 segundos. Prontinho. Abriu. 5 segundos. Liguei. Ele desliga. Por que ele desliga? Por causa do interruptor. Aí eu ligo ele novamente, ele volta à operação. Viu? Funcionando a proteção. Se acidentalmente a pessoa, se esse interruptor tivesse colocado no lugar, o que aconteceria? Ele, quando a pessoa abrisse aqui, ele continuaria funcionando, o que é errado, não pode. Mas isso não permite acontecer, porque aqui é um sistema de proteção. Esse interruptor, ele manda um comando aqui, que é como se ele estivesse entrando em curto, e aí o micro-ondas ele não liga, ele simplesmente desliga. Ele corta a corrente, eu acredito que ele corte a corrente aqui desse, né, que não vai a corrente para o tráfego e pronto, enfim, ele corta a corrente. Ele simplesmente desliga quando abre a porta com ele ligado. Sistema de proteção. Então tá aí, ó.
Prontinho, 100%. Vou mostrar para vocês agora como que a gente identifica um capacitor, como faz o teste no capacitor. Bom, primeira coisa, o teste do capacitor é feito aqui no capacímetro. Mas nós temos um teste aqui que, se o capacitor estiver em curto, você vai identificar ele na hora. Você bota aqui, ó, no buzz, né, o bip, ó, tá vendo? Na escala de bip, ó, que é a escala de diodo, né? Aí você coloca aqui nos dois bornes do capacitor, ó. Olha só. Esse capacitor ele fez o quê? Ele já me apresentou aqui um curto na mesma hora aqui, ó. Ó. Ele não pode bipar. Ele, no máximo que ele poderia acontecer é ele dar um toque e pum, parar por causa da corrente. Agora vamos fazer o teste aqui do capacímetro. Aqui no capacímetro. Vamos ver aqui. Esse capacitor, ele é um capacitor de 0,85 microfarads. Então olha só, vamos lá. Ele tem que me dar ali uma escala de 0,85. Ó, tá buscando. Olha lá, ó. 0. Por quê? Curto. Ou seja, esse capacitor, ele está em curto. Eu tenho um outro capacitor aqui. Eu não tenho nenhum capacitor bom, eu tenho só os capacitores ruins. Esse aqui é um outro capacitor, em uma outra situação. Ele estourou um curto aqui e jogou para a carcaça. Inclusive tem um vídeo aí mostrando esse capacitor. Olha a situação deste capacitor. Vamos ver aqui. Tá vendo? Ele está dando ali, ó, 1.004, 1.004, né? E aqui, ó, ele é de 1000, né? Ele tem a tolerância aí de 5%, mas aqui, ó, ele é de 1, ou seja, ele é de 1. Então, esse capacitor, teoricamente, ele está bom. Mas o porquê que ele não está bom? Vamos ver aqui na escala do bip. Ó. Tá vendo? Aqui tá correto. Ó. Esse aqui tá errado. Aqui estaria correto. E agora aqui? Aí, tá vendo? Aqui não. Viu? Ele dá um bip e para. Isso aqui quer dizer o quê? Que esse capacitor aqui, ó. Aonde tá preto aqui, ó. Ó. É aonde está o curto, ó. Ele dá o bip, carregou, parou. Aqui não está em curto, não dá nada. E aqui ele não dá nada. Tá certo. O capacitor, teoricamente, estaria bom. Mas ele está com um curto aqui, ó. Teoricamente, ele estaria bom. Mas ele está com um curto aqui. Então, esse capacitor também está ruim. Esse estufou, entrou em curto, né, internamente. Então, o problema do micro-ondas, que nós acabamos de ver aqui, ó, desse micro-ondas Panasonic, o defeito desse micro-ondas, ele estava justamente apenas neste capacitor, não tem nada de placa. A pessoa que condenou a placa, ela condenou porque não sabe mexer, né? Não quis mexer, não quis ter trabalho. Mas é apenas um capacitor que custa em torno de 45, 40 reais, 50 reais, mais uma mão de obra, a mão de obra aí de 80 reais, serviço de 130 reais. Aí por que condenar a placa, condenar o micro-ondas, dizer que não vai fazer? Cobra aí seus 130 reais e o serviço está resolvido. Então nós trocamos o capacitor e tivemos que trocar o interruptor, porque a pessoa que mexeu colocou esse interruptor. Esse interruptor não é dali. Esse interruptor, ele é o superior ou o inferior, mas não aquele interruptor do meio. Que o do meio ali é o normalmente fechado. Tá? Os dois, o de cima e o de baixo, é igual a esse. E o do meio é o normalmente fechado. Bom, pessoal, não sou especialista em micro-ondas. Eu estou aqui transmitindo para vocês aqui um pouco, né, um pouquinho do que eu tenho. Estou compartilhando com vocês, tá? Se você me fizer perguntas aí mais complicadas em cerca de micro-ondas, talvez eu não vou saber te responder, porque eu não sou especialista em micro-ondas, tá? Mas nós mexemos um pouquinho em cada coisa e conforme nós vamos desenrascando, a gente vai contribuindo aí, ajudando, que de repente você pode ter um problema parecido com esse e pode ser que esse vídeo venha te ajudar, tá bom?
Então, muito obrigado por ficar aqui comigo até o final e não se esqueça aí daquele like, não se esqueça aí de comentar, compartilhar, se inscrever no canal, que tem bastante coisa, bastante conteúdo vindo aí. O canal está começando agora, tem muitas coisas para vir por aí. Então, muito obrigado. Ficou aí essa dica aí, ficou aí essa orientação. Tá? Importante é isso. Micro-ondas está funcionando, mais 10 segundos. Olha aí. Micro-ondas está funcionando. Apenas precisou trocar o capacitorzinho. Tá vendo? Nem o diodo foi preciso trocar, somente o capacitor mesmo.